Agora sim? Maravilha. Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui em Uberlândia. Acho que é um marco para a empresa, esse crescimento aqui nas usinas de Jaguara e Miranda. Eu queria agradecer pela presença de todo mundo e de quem está no webcast nos acompanhando também. Aqui temos mais de 60 pessoas que vieram ao evento aqui em Uberlândia. Também queria agradecer ao time de RI, o pessoal da EBE que está aqui no evento. Claro, temos 3 diretores aqui da empresa, o Edson, que está aqui na frente, que é de regulatório, Gustavo Labanca, de Novos Negócios, o Lázaro está por aí também, que é de operações, e é claro, o nosso CEO, Chatamuni, que vocês conhecem bem também. Bem, esse evento... Deixa eu desligar isso aqui. Esse evento é o nosso 12º PDE. Acho que é também um diferencial nosso fazer esse evento. Tem como desligar algum outro, tá bom? Então, é um diferencial nosso fazer esse tipo de evento para poder manter a comunicação fluida com o mercado de capitais. A gente acha muito importante ter esse canal aberto com vocês, que vocês também interajam com o pessoal da empresa, para manter essa comunicação fluida, para manter vocês informados sobre o crescimento da empresa, sobre o dia a dia da empresa, porque nosso objetivo aqui é que vocês entendam bem do business e dos diferenciais da EBE. Hoje teremos uma agenda bastante completa. Temos aqui, começando com o Edson, pela parte regulatória. Depois eu vou dar trazer alguns casos de diferenciais competitivos da empresa. Ou seja, onde a gente realmente se diferencia do mercado para criar valor de maneira sustentável. Depois também vai falar um pouco mais sobre o nosso walk the talk, ou seja, a gente trazendo casos concretos, onde está realmente mostrando para vocês, entregando, executando aquilo que prometemos. E depois o Larner vai trazer uma breve explicação sobre o que é a usina de Miranda, que depois do almoço vamos conhecer o nosso tour turístico por aqui. A gente vai fazer também uma paradinha às 10h45 para o break. E antes que eu esqueça, eu queria pedir para vocês também preencherem os 2 formulários que o pessoal de RI vai entregar, ou já entregou. Um em relação à pesquisa de satisfação de RI, e o outro que é um exercício da ENGIE mundial, chamado Imagine 2030, na qual vocês vão poder contribuir com a visão de vocês sobre tendências do mundo, tendências da área de energia, tendências da sociedade, que podem impactar o business daqui a 12 anos. Bem, com isso, eu passo a palavra ao Chatamuni para fazer também as boas-vindas. Alô? Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Esse Por Dentro da ENGIE, para mim, é um Por Dentro da ENGIE especial. É o 12º evento, mas ele marca também os 20 anos da privatização da antiga Gerasul. Por isso, quem está aqui pôde passar um pouco pela história da empresa, e os sucessos e os vários desafios que a empresa e o setor passaram nos últimos anos. O Carlos vai falar, como ele disse, ele vai falar sobre os nossos casos concretos de sucesso que demonstram as nossas capacidades, e por isso é importante também a presença aqui dos diretores. Cada um deles tem uma parte importante desse sucesso, desde do desenvolvimento, do market design, que é feito pela área regulatória, e a intensa discussão com os reguladores e com o poder concedente, até o financeiro, o operacional, claro, que garante a eficiência operacional dos ativos, o financeiro que garante a disciplina financeira, funding barato. Então, todos eles têm uma importante participação no resultado da empresa. A gente trabalha somando as partes. Então, essa é a importância deles estarem aqui conosco
presentes e prestigiando esse nosso evento e disponíveis para vocês, para essas conversas de entendimento melhor do porquê que a Indy Brasil Energia, vocês vão ver, mas a gente apresenta uma performance acima da performance média de mercado. Bom, eu acho que eu fui para trás, então agora tem que ir para frente. Bom, a gente começa aí por esse slide, basicamente para a introdução da reunião. Alguns de vocês são velhos conhecidos nossos, conhecem bastante esses números, mas outros são caras novas, tem carinhas novas aqui também, isso é bom ver, porque o setor também vai se renovando, a gente precisa de renovação. Nós estamos há muito tempo no Brasil, né, especificamente a gente tem 20 anos da privatização, mas o grupo já estava aqui, antes participou de várias concorrências por ativos que estavam sendo privatizados no início da privatização, ali na segunda metade da década de 90. Nós somos, como grupo, o maior gerador privado de energia do país, faturamento 2017 acima de 7 bilhões, esse ano continuamos no crescimento, adquirimos mais ativos, construímos mais capacidade, estamos com 31 usinas, 9.429 megawatts operados pela companhia, a gente tem ativos que são operados por nós, mas que nós temos sócios, como Estreito, onde a gente tem 40%, onde Itá, Machadinho, também não somos os majoritários, temos uma participação de outros agentes. 89% em fontes limpas e renováveis, hidrelétricas, biomassa, eólica, solar, partindo também para uma descarbonização, nós vamos falar isso um pouco mais adiante. Na expansão hoje, temos contratado para a execução 1.002 megawatts de capacidade instalada e 1.050 quilômetros de linhas de construção. A gente espera que essa nossa inserção no mercado de transmissão seja contínua. Mas vocês também vão ver que a nossa disciplina financeira impede que a gente acelere nesse momento esse nosso plano. Temos mais de 400 clientes com contratos assinados no Mercado Livre, vocês vão ver mais adiante, né, que a gente percebe um crescimento grande do Mercado Livre e que, em função das discussões regulatórias que o Edson vai conversar com a gente, a tendência é que esse crescimento seja exponencial e a gente precisa estar preparado para isso. Hoje estamos com 1.171 colaboradores, eu diria que a gente tem ganho eficiência, porque a nossa mão de obra tem crescido muito menos do que e os nossos custos de pessoal, nossos custos de PMSO têm crescido muito menos do que a nossa capacidade de geração de EBITDA e de resultado. Nós estamos no índice de sustentabilidade empresarial desde a sua criação. Eu acho que a gente já tem... que edição, Rafael, que a gente está do ISE na 13ª, né? E, então, foi uma edição a mais do que o nosso PDE, né, o nosso Poder Ambiente. E nós somos, como muitos sabem, parte do maior produtor independente de energia do mundo, uma das maiores utilities, que também atua em outras áreas, em soluções, e isso também, de certa maneira, nos empresta uma capacidade de reação mais rápida. Os nossos movimentos acabam refletindo coisas que estão acontecendo em outros lugares do mundo, né? Eu acho que foi uma das primeiras empresas a começar a falar da transformação, da necessidade de partir também para o mercado mais próximo ao cliente, falar de descarbonização. Então, isso também nos dá uma sensibilidade do que está acontecendo no mundo e antecipar alguns movimentos aqui no Brasil. Bom, eu vou passar para o Edson agora. É isso? Eu estou voltando. Vou passar para o Edson, que vai nos falar do ambiente regulatório e discutir alguns pontos importantes aí que vão influenciar a nossa vida daqui para diante. Tá? Obrigado. Obrigado, Satamini. Obrigado. Bom dia a todos, é uma satisfação poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência e visão sobre os rumos que o setor elétrico deverá tomar
nos próximos anos. Eu diria que seria até uma continuidade da conversa que ontem tivemos bastante descontraída nas mesas, né? E a pauta da minha apresentação, como vocês podem perceber aí, trata da abertura de mercado, separação de lastro e energia e, por fim, vou falar um pouco dos desafios que temos nesse novo ambiente. Tá? Vocês percebem também que a abertura de mercado e separação do lastro e energia são tópicos fundamentais do projeto de lei 1917, que tem sido liderado pelo deputado Fábio Garcia, e trata, como eu falei, são tópicos centrais e por isso fazem parte da minha apresentação, sob o ponto de vista que precisamos entender das repercussões que isso tem sobre os agentes de mercado. Tá? Talvez paire algum tipo de dúvida entre nós. Poxa, será que esse projeto de lei vai adiante? Teremos um novo marco regulatório? Para passar um pouco da nossa visão a respeito disso, talvez valha a pena resgatarmos a história recente do setor elétrico. Vamos olhar só de 2014 para cá, né? Nós temos aí os empréstimos que foram tomados pelas distribuidoras, que montam cerca de 35 bilhões de reais, né, que estão prestes a acabar. Nós temos uma conta da CDE que deveria ser financiada, suportada pelo Tesouro, hoje está sendo suportada pelos consumidores, e somente este ano essa conta está em torno de 18 bilhões de reais, né? Desses 18 bilhões, 7 bilhões referem-se a subsídios que são destinados a descontos da tarifa de distribuição por conta das fontes renováveis, né? Como vocês sabem, as fontes renováveis, elas têm, quando elas comercializam a energia no ambiente livre, elas têm um desconto na tarifa, desde a produção até o consumo, como uma forma de incentivo para o desenvolvimento dessas fontes, mas ocorre que isso é um subsídio de 7 bilhões, né? E isso vem crescendo, né? Cada megawatt-hora a mais no mercado livre vai impor um custo maior à CDE. Além disso, nós temos a crise do GSF, que, dependendo das simulações que se faz, pode chegar ao fim do ano aí com 12, 13 bilhões de reais, né? Também não podemos esquecer que da garantia física total hidrelétrica que temos no país, desse montante total de garantia física, 60% dela está no regime de cotas e Itaipu. Então, também é um risco hidrológico que está em cima do consumidor. Temos ainda a conta de energia de reserva. Enfim, a gente pode, ao olhar para o atual modelo, podemos ter diferentes visões, mas um fato é que ele não está operando, né? É claro que ele não está operando e mudanças vão acontecer. Pode não ser exatamente essas que estão sendo propostas aqui no PL, tá? Mas eu acredito que o caminho é esse que está sendo desenhado. E por que eu acredito? Porque esse modelo ele fez parte, né, de uma maneira muito inteligente do Ministério de Minas e Energia. Ele conduziu um processo de consulta pública, teve diversas interações com as associações e com os principais players do mercado. Então, me parece que o caminho deve ser esse mesmo, né? Agora, a abertura do mercado, essa reforma que está sendo proposta, ela tem alguns princípios norteadores, né, que vocês podem ver aí, que eu gostaria aqui de destacar que, primeiro, a abertura do mercado, ela visa também reduzir a barreiras à participação de novos agentes. E, como base de tudo isso, é importante que se tenha uma sinalização econômica como vetor de alinhamento entre os interesses do coletivo e dos agentes individualmente. É necessário que se tenha que seja providenciado meios para uma alocação adequada de risco, ou seja, você parte para uma maior descentralização, então é importante que cada agente possa
fazer a gestão apropriada de seu risco. E muito importante, como é uma mudança significativa em nosso desenho de mercado, temos que ter cuidados para que os contratos que foram feitos até então sejam respeitados, né? E, ao mesmo tempo, que se respeite os papéis das instituições. Bom, é claro que é óbvio, né, que todo mundo quer ter o direito de escolha, né? Isso aí é um desejo cada vez maior da sociedade moderna. Todo mundo quer escolher. Então, é nada mais legítimo que o consumidor possa também escolher o seu supridor de energia, né, de uma forma mais abrangente do que se tem hoje. Mas toda vez que essa discussão vem à tona, há de parte de alguns um certo receio, né? Então se tem um dilema, mas poxa, eu vou abrir mercado, mas por que tipo de cuidado eu tenho que ter? Primeiro que quando você redesenha o mercado, é como se você estivesse embaralhando novamente as cartas do jogo. E ao embaralhar as cartas do jogo, os jogadores, né, podem mudar a posição. Então, é claro que para os agentes de mercado há sim uma apreensão, porque tem que enfrentar o novo, né? Mas, sob o ponto de vista do governo, né, ou dos formuladores de política pública, a preocupação é outra, né? A preocupação principal é que se mantenham as luzes acesas e, obviamente, com custos que sejam toleráveis pela sociedade. Porque esse é um dos problemas do atual modelo. As luzes estão acesas, mas com custos que são insuportáveis, né? Muitos desses custos decorrem de um centralismo, né, bastante expressivo no atual modelo. E o que se pretende agora é ter algo mais descentralizado, né? Então, na visão de governo, é importante que a gente comece a ver alguns fundamentos de mercado, né? Eu acredito que possa ser do conhecimento de todos, mas às vezes esse tipo de conceito traz uma certa confusão. O primeiro deles é o que a gente chama de segurança do suprimento. Tá? O que é segurança do suprimento? Imaginem o sistema atual, esse que estamos aqui neste exato momento. Tá? Ele foi desenhado há alguns anos atrás. Então, esse sistema ele tem que estar apto a suportar distúrbios súbitos da rede, como curto-circuito, um desligamento acidental de uma linha, enfim, ele é um problema da operação. Tá? É aqui e agora. Isso é o que a gente chama de segurança do suprimento. A outra coisa que no português a gente tem traduzido isso por adequabilidade, que do inglês seria adequacy, supply adequacy, é um conceito em que você visa responder a seguinte pergunta: será que o meu sistema daqui a alguns anos, a frota, as instalações que ele tem, estarão aptas a atender a carga? Evidentemente que isso está associado sempre ao nível de risco, porque ainda que eu tenha uma frota adequada para atender a carga, pode ser que naquele momento futuro falte água, falte combustível ou algo que eu não tenha controle. Então, o foco da conversa que eu quero ter com vocês agora é muito em cima da adequabilidade do suprimento, ou seja, como é que eu vou prover condições adequadas para que o sistema supra a carga do futuro. Muito bem. Como é que funciona hoje, né? Hoje é bastante conhecido de todos, né? Nós temos um modelo em que a financiabilidade ela decorre de uma receita do mercado regulado, contratos de longo prazo, e junto com alguns contratos de mais curto prazo que vão para o mercado livre. Bom, quando eu falo, vou abrir o mercado, o que acontece? Em tese, lá no longo prazo, não existirá mais mercado regulado. Tá? Então, se não existe mercado regulado, como é que eu vou financiar a construção das novas usinas? Tá? Então, isso é muito importante. Eu tenho que responder essa pergunta. Como é que eu faço isso? Tá? Outra pergunta também que eu preciso responder é, dado que eu tenho custos afundados, investimentos que já foram feitos, como é que eu trato isso, uma vez que se o mercado livre vai crescer, quem vai pagar a conta que foi contratada anteriormente? Então, são cuidados que precisamos ter. Bom, então,
a chave para isso é de alguma maneira, assegurar que se tenha alguns recebíveis para financiar a expansão. Tá? Assim como se tem no modelo atual, eu tenho que ter algum recebível nesse outro modelo assegurado, tá? E porque são investimentos intensivos em capital, isso é necessário. E, além disso, eu também tenho que tratar aquilo que a gente chama dos contratos legados. Eu não posso deixar que o último cara do regulado pague toda a conta daqueles que migraram, tá? Que, de certo modo, é o que está acontecendo hoje, né? Então, essa é a grande realidade. Bom, então, a forma para fazer isso, aqui no Brasil, a gente está chamando isso de separação lastro e energia, né? Então, isso é absolutamente necessário. Outra coisa que também é igualmente ou tão importante quanto necessária é ter credibilidade do preço spot. Esse é fundamental. Por quê? Porque em outros mercados, como o preço spot, a energia vale o que tem que valer, todo mundo sabe fazer a conta. Eu sei o preço da energia. Aqui no Brasil é que o mercado spot, ele, se vocês pegarem o histórico aí, desde os anos 2000 até hoje, eu acredito que a gente tenha tido mais de uma dúzia de intervenções na formação de preço, né? Todo ano tem uma novidade, né? Então, isso é ruim porque não se tem a credibilidade. Então, precisamos evoluir bastante com isso. E também um aspecto importante é que a gente faça tudo isso com certo gradualismo, porque é uma mudança grande. Então, a gente precisa aprender, tá? E certamente, ao longo desse processo, nós vamos nos deparar com situações que não se pensou exatamente que elas aconteceriam, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a separação de lastro e energia. Eu quero repisar nesse assunto porque ele é central nessa discussão, tá? Então, indo aos fundamentos, né, e procurar nos livros, né? Em teoria, nós temos sistemas, né, que a gente pode dizer o seguinte, são sistemas termoelétricos, de base termoelétrica, tá? Como é que eu consigo providenciar um sistema adequado para essa condição? Como é que funciona o sistema termoelétrico? Basta que eu instale mais potência, capacidade instalada, porque eu considero que a fonte de combustível é infinita, é uma commodity, então eu vou colocando potência. Quando eu coloco a potência, por exemplo, um critério aí, vou instalar uma potência 5% a mais do que a carga que eu estou prevendo para o futuro. Quando eu faço isso, eu automaticamente, ao ter potência, eu consigo também ter energia para atender os meus consumidores. Tá? Então, esse é um sistema clássico de energia elétrica. Né? Outro sistema de base hidrelétrica, como é o nosso, a situação é um pouco diferente. Tá? Na verdade, como o regime das águas flutua ao longo dos anos e dentro do ano, o que o planejador faz? Ele acaba tendo que colocar uma quantidade de máquinas maior do que a capacidade de produção média da usina. Por quê? Porque ao colocar mais máquinas, ele acaba se beneficiando daqueles instantes de tempo em que a produção está, a energia fluente está acima da média. Qual é a consequência disso? Quando o driver da expansão é a energia, a capacidade instalada vem de graça. Né? Então, essa é a grande diferença, tá? No sistema de base hidrelétrica. E nós, modernamente, vamos dizer assim, nós temos um recurso, começamos a sentir falta de um determinado recurso, que é o recurso que a gente chama de flexibilidade. Tá? E isso, essa flexibilidade é um recurso cada vez mais escasso. Por quê? Porque os sistemas têm expandido de uma forma significativa em base eólica e base solar. Então, o recurso escasso passa a ser a flexibilidade. Quando eu me refiro à flexibilidade, eu quero dizer o seguinte, eu preciso que um sistema, ao
reduzir a geração eólica, as luzes continuem acesas. Tá? Eu tenho que ter recurso para, em tempo real, responder de forma rápida o controle da frequência. Na vida real, eu não tenho sistemas só termoelétrico, só hidrelétrico, só relógio. Eu tenho um misto disso. Né? E aqui no Brasil, já vou avançar um pouco mais adiante falar um pouco mais sobre isso, essa questão da flexibilidade, ela já está se tornando crítica, em especial na região Nordeste. Tá? Bom, então, o que nós usamos aqui hoje no Brasil? Né? Nós temos um mercado de energia, conforme eu falei, e temos um mercado de lastro. Nós já temos isso. Tá? O mercado de energia é aquele em que todas as diferenças entre o produzido, o consumido e o contratado, essas diferenças são liquidadas ao preço spot, ao PLD. Tá? Então, o agente de mercado sempre estará exposto quando houver essa diferença. O mercado de lastro, ele já existe. Tá? É um mercado onde você apura a média móvel da garantia física dos agentes. Né? Então, toda vez que essa média móvel estiver abaixo do que ele vendeu de contratos, ele está exposto, né? Tem uma penalidade lá na CCE. Então, lá na empresa, a gente faz, além da gestão da energia, que é muito importante, nós também fazemos a gestão do lastro, né? Porque isso é muito complexo, porque nós temos nossos ativos, nem todos debaixo do mesmo portfólio, temos empresas separadas, então temos que ter um controle bastante preciso do lastro de cada uma dessas usinas. Então, isso já é feito assim. Agora, só que tudo isso no mercado é feito na base de um contrato. Quando a nossa área comercial está vendendo um contrato de energia, na verdade ela já está vendendo junto o combo, lastro e energia. E o que se pretende agora é fazer essa separação. Por quê? Primeiro, o mercado de lastro ele precisa ter uma contratação centralizada. Tá? E com antecedência razoável. Veja só, voltando ao conceito que eu comentei do recurso escasso. Então, aqui, eu quero ter condições de suprir a carga do futuro. Tá? Então, a minha primeira preocupação é ter instalações de geração que possam permitir isso. Ou seja, o lastro, a gente pode dizer o seguinte, que ele é um bem público. Eu preciso ter um lastro para que o sistema como um todo funcione, independentemente se o consumidor é livre ou é cativo. Tá? Eu tenho que prover a estrutura. Tá? Esse é o fundamento de lastro. Então, é um bem público. E eu preciso ter a certeza que eu terei no futuro. Então, eu preciso contratá-lo de forma antecipada para ter aquela instalação. E como é um bem público, qual é o fundamento? Todos pagam pelo lastro. Todos pagam pelo lastro. Tá? E isso tem uma diferença importante em relação a hoje. Hoje, basicamente, quem paga pelo lastro é o consumidor cativo, que é o grande financiador da expansão. Tá? O mercado de energia, ele é uma outra coisa. Assim, dado que eu tenho capacidade de atender a carga, o mercado de energia, a gente pode até, no limite, dizer o seguinte, isso é uma responsabilidade de cada um de querer pagar o preço da energia no momento que eu estiver consumindo lá na frente. Se eu não quero correr esse risco de pagar o preço que estará lá na frente, eu vou me contratar com uma certa antecedência para evitar esse risco de mercado. Então, a energia, nesse novo arranjo regulatório, ela passa efetivamente a ser uma commodity, tá? E a gestão dela vai ser, não haverá preocupação, vamos dizer assim, com o suprimento. A questão toda é de preço que será pago pela energia. Então, por isso a importância dos contratos. No meio disso tudo, eu tenho um mercado de curto prazo, porque nem sempre eu vou estar contratado, então eu preciso continuar a ter o mercado. E o fundamento básico aqui, embora aparentemente simples, né, vocês vão perceber nos próximos anos que teremos muita discussão em torno disso, porque a equação fundamental é
é que a receita esperada da energia mais o lastro seja igual ao custo marginal de expansão, óbvio, né? Porque não existe custo sem pagamento. Agora, como calibrar isso, o que é lastro, o que é energia, isso é uma discussão que não é simples. Tá bom? Por que não é simples? Porque apesar do mercado de energia ser o mesmo, que os agentes vão atuar, cada fonte de energia, ela se apropria de uma renda diferente da outra, por conta de fator de capacidade, por conta de sazonalidade, por conta de modulação. Então, o mercado é o mesmo, mas a forma que o dinheiro entra no bolso é diferente, porque cada uma tem uma característica diferente, tirando as fontes despacháveis, hidrelétricas e termoelétricas, que essas podem despachar quando quiser, em tese, né? As outras não têm isso, ela tem uma receita que é o que a natureza vai dar. Então, isso é muito importante para a gente começar essa discussão. Então, como eu falei, repetindo, hoje nós temos esse modelo, e o que acontece agora? A gente passará para um modelo em que eu preciso que um percentual dessa receita seja estabilizado, o pagamento pelo lastro, tá? Isso é uma discussão que teremos que enfrentar, e voltou contratos, e aí que vem a grande novidade, né? Os contratos de energia passam a ser com prazos mais curtos, tá? Porque, em tese, né, todo o mercado em algum momento estará livre, e o mercado livre não vai se contratar com prazos de 15 anos à frente, né? Então, é um ciclo muito, muito longo para essa contratação. Então, aqui eu estou querendo reforçar a necessidade de que o preço spot seja crível, porque ele vai governar o preço dessa energia quando ela for contratada. Tá? Muito bem. Então, falando um pouquinho mais da questão da flexibilidade, porque vocês devem ter participado de diversos eventos e a toda hora se fala em atributos das fontes, né? Então, isso é muito importante, né? E eu particularmente vejo que tem uma grande confusão nessa discussão, e a minha ideia aqui é tentar trazer para vocês assim, um pouco mais de clareza, né? Para essa discussão. Tá? Muito bem. O que acontece? Eu falei da flexibilidade operativa. Vocês devem ter acompanhado na mídia, no domingo, às 9h28 da manhã, a geração eólica no Nordeste, ela atingiu 8.100 megawatts. Tá? Muito importante. O restante gerou 4.000. Tá? Ou seja, quase 100% da carga foi atendido por energia eólica no mercado Nordeste. Tá? Bom, se vocês forem buscar experiências internacionais, até esse dia estava falando lá sobre isso, né, exatamente. Por exemplo, a Austrália está numa preocupação enorme, porque as fontes alternativas já representam 20% do total. E isso traz problemas sérios para a operação do sistema. Então, o que acontece? Você tem, em Portugal é super comum, 100% da carga ser atendido por eólica, só que Portugal está parado no sistema da Espanha e com interligações robustas, que não é o caso nosso no Nordeste. Então, nós estamos numa situação em que alguns mercados, em especial o Nordeste, mas o país como um todo está se tornando muito dependente das fontes renováveis. E aí tem o outro lado. A fonte renovável, assim como ela atingiu esse recorde, se vocês também buscarem nos históricos aí do ONS, na região Nordeste, elas podem uma hora variar de 1 giga a 1,5 giga, tanto para cima quanto para baixo. Se nós mesmos lá nos nossos parques, tem momentos que a geração fica zerada. Tá? Então, eu preciso lidar com isso, eu preciso com que a frequência se mantenha em 60 Hz. Muito bem. Espaço curto de tempo, muito curto. Tá? Então, o que é que nos vem à mente? Poxa, como é que eu resolvo esse problema? Até ontem, acho que na mesa que nós estávamos, essa conversa acabou vindo. O que é que pode vir, assim, mais óbvio? Bateria? Talvez, bateria. Tá? Eu posso ter uma bateria. Tá? Agora, o que acontece? A experiência de bateria,
ela é muito recente. Na Califórnia, nós temos, desde 2016, um projeto com 4 mega. Nós, na Laange, temos um projeto de P&D que já está em execução, e a nossa ideia com esse projeto, é um projeto bastante interessante, é estudar processos de carga e descarga de bateria, porque não se sabe como é que isso funciona. Eu não sei se carregar completamente, descarregar completamente, como é que é o impacto sobre a vida da bateria, ou se ela fica o tempo todo controlando a frequência. Eu não sei, a gente não sabe, não tem resposta para isso. E esse projeto de P&D, ele também vai fazer o seguinte: suponha que o marco regulatório mude e o desenho seja o seguinte: meu amigo, você tem eólica, você tem solar, tudo bem, beleza, mas eu quero que você me entregue a energia flat. Te vira. Como é que eu vou fazer? Uma alternativa, bateria. Agora, como a gente não tem exatamente o custo dessa bateria, intraday. Não, eu vou chegar lá, vou chegar lá. Então, no intraday, isso é um recurso da flexibilidade. Tá? Então, o que acontece? Eu ainda não sei essa estrutura de custo. Então, mas eu só estou exemplificando a bateria como uma forma mais ou menos óbvia, mas assim, eu não sei a estrutura de custos disso. Mas eu posso pensar, agora já fazendo uma conexão com o que o Satamini falou, poxa, mas em vez de eu ter uma bateria, por que eu não posso ter a própria usina hidrelétrica? Poxa, aqui é uma bateria natural, desde que ela esteja no mesmo mercado, eu posso usá-la para fazer essa acomodação. Mas pode chegar um momento que eu não tenha mais condição de fazer isso com as hidrelétricas, que é o que está acontecendo no Nordeste. Por conta da crise, o que acontece? Você não consegue aumentar a geração no Nordeste, então quem é que está fazendo o balanço da região? É a linha de transmissão. A linha de transmissão ela também dota o sistema de flexibilidade. Porque o operador deixa um espaço na linha, de tal modo que, se a produção eólica sobe, ela exporta. Se a produção eólica desce, a linha atende. Por conta disso, isso tem trazido alguns efeitos colaterais, né? E causado vertimentos que seriam turbináveis em outras usinas. Tá? Então, tem exposição residual, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Então, mas as hidrelétricas são também uma bateria natural. E que outro tipo de bateria também se poderia ter? Eu posso ter uma usina ciclo combinado, por exemplo, a gás. Posso ter aquela usina, não posso despachá-la na plenitude, mas eu posso fazer com que ela faça o segmento da carga. E qual a vantagem dessas duas tipos de fonte em relação à bateria convencional? Porque ela consegue fazer isso também ao longo do ano. Tá? Diferentemente da bateria, que ela até poderia fazer, mas não se terá uma capacidade absurda, né, para fazer isso. Então, o ponto que eu estou ilustrando aqui é que eu preciso ter esse recurso. Tá? E a geração eólica e a solar, elas não têm essa capacidade. Né? Como eu falei, a natureza é que governa elas. E pensando assim, eu estou desenhando um mercado e eu quero ter esse recurso. Então, como é que eu faço isso? Porque se eu nada fizer, o que está acontecendo? O que você tem observado nos leilões? Que os preços dos leilões têm levado a preços muito baixos para eólica e solar. E se nada for feito, se eu fizer sucessivos leilões, quem serão os vencedores? Eólica e solar. Agora, o leilão, ele tem uma característica que ele, aqui no Brasil, são leilões de disponibilidade. O que significa isso? Que o gerador, ele entrega o que ele produz. Eu produzo essa curva, eu entrego isso. Eu produzo isso, eu entrego isso. Esse é o fundamento do nosso leilão. Se você pegar o custo do investimento e de operação e dividir por essa produção que não é lapidada, você tem o que a gente chama de Levelized Cost of Equity, que no Brasil acaba sendo o ICB, grosso modo. Tá? Então,
veja só, esse preço dos leilões é o preço de algo não próprio para consumo. É como se tivesse aquela placa, essa água não é própria para consumo, né? Ninguém vai comprar, ninguém não, um consumidor não pode comprar, se ele tiver, veja só, estamos trabalhando com o mercado livre. Aí o eólico chega para mim e fala, Écio, eu entrego desse jeito. Se eu sou um consumidor, isso não me serve. Por quê? Porque eu não consumo daquela forma, ou eu consumo num outro padrão. Eu quero uma energia própria para o meu consumo. Então a gente tem que separar bem o custo, ou melhor, o preço do leilão é um preço que não necessariamente é o preço da energia para o consumo. Acho que isso é fundamental. Tá? Tanto é que isso é verdadeiro que a grande discussão que se tem hoje é o próximo leilão de energia eólica, que a EPE, o que ela fez? Não, daqui para frente tudo vai ser diferente. Vai ser leilão por quantidade de energia, ou seja, eu vou desenhar um produto desse jeito e você me entrega. Houve uma reação brutal, tá? Por quê? Porque para o investidor, ele prefere entregar aquilo que ele produz sem tratamento algum. E o que se chegou a um consenso, né, de transição, ao meu ver, foi se fazer um contrato de quantidade que, na verdade, emula o contrato de disponibilidade. O que é isso? Se pegou, disse, olha, ok, eólico, você não precisa me entregar flat, nem no perfil do consumidor, mas você vai me entregar muito próximo ao que você produz. E com bandas de tolerância que você tem produzido dentro disso aí. Então, nessa modalidade, quem é que está tomando risco? O consumidor. Né? Então, o consumidor está tomando. Que é o mesmo risco que nós, na ENGIE, quando o nosso pessoal de desenvolvimento nos traz um projeto, nós temos um projeto do Mercado Livre, o que ele faz? Ele entrega para o portfólio da ENGIE Brasil Energia, para o André, aquela produção. E o que ele faz? Ele junta aquela produção com a produção da hidráulica, da termoelétrica e deixa bonitinho para ser consumido pelo nosso cliente. Tá? Evidentemente que isso tem um custo. Então, eu só estou reforçando esse ponto porque o preço do leilão não necessariamente reflete, não tem refletido, né, nos leilões feitos por disponibilidade, o preço da energia que é comercializada. Tá? Então, eu acho que eu queria investir um pouquinho mais nesse tema, porque isso causa muita confusão. Aí, bom, mas vamos falar na frente. Como é que eu vou prover, como é que eu vou operacionalizar um leilão? Não tem um caminho ainda definido. Eu acredito que nós teremos alguns caminhos que vão evoluindo ao longo do tempo. E o mais óbvio deles é continuar fazendo o que já se vem fazendo. Né? Ou seja, a EPE vai fazer leilões segmentados, que no fundo o que ela vem fazendo é isso. Né? Junta, demanda, tudo, mas no fim do dia acaba. Agora é a vez da eólica, agora é a vez da solar, agora é da térmica. Então o planejador pode dizer assim, eu quero ter esse tipo de matriz. Então, ele vai, de alguma maneira, segmentar os leilões. É muito simples para ele fazer. Qual é o problema disso? É que continuamos a ficar no velho modelo de centralização. Tá? E um erro do planejador, que é o que aconteceu, né? Tivemos aí um monte de térmica contratada com cara, isso tem uma repercussão muito ruim para o mercado. Mas é uma forma de fazer e, além disso, também diminui a competitividade. Né? Outra forma que vem se tratando, né? Eu vou fazer um leilão único, para diferentes tecnologias. E vou, de alguma maneira, equalizar a competição. Vou equalizar a competição através da valoração, eu coloquei o correta dos atributos, né? Porque todo mundo acha que a sua fonte vale mais do que a outra. Então, é um tipo do campeonato que acaba empatado. Né? Então, todo mundo acha que a minha fonte é mais valiosa que a sua. Então, isso também é um desafio. Mas, em linhas gerais, como é que eu faria isso? Eu posso equalizar a competição por meio de handicaps. De que forma? Por exemplo, se eu nada fizer, vai dar só eólica e solar. Tá? Então, o que eu faço? Eu digo assim, eólica e solar, você, ok, pode entrar no leilão, mas você, na partida, você vai ter que pagar X reais, você vai pagar para o sistema X reais
por megawatt-hora, porque alguém vai estar controlando a sua produção. É uma forma. Então, ele tem que internalizar no bid dele isso. Essa é uma forma. A outra forma é o contrário. É eu falar para as outras fontes que elas terão um desconto se o preço dela é, sei lá, R$200, para fins de leilão não vai ser 200, vai ser 140, 150. Faz uma subtração, faz algo reverso. E tudo isso, isso é só para fins de leilão. Agora, outra questão é quem é que paga a conta, porque quando você equaliza a competição, você pode equalizar. Como é que tem sido a história do setor elétrico? Toda a diferença joga no consumidor, mas você pode também fazer com que essas diferenças sejam alocadas entre os geradores. Ou seja, quem tem, oferece para quem não tem. Tá? E muito importante, isso nós temos que pensar, não adianta eu simplesmente dizer assim, daqui para frente, quem tem eólica paga isso, quem não tem recebe. Eu tenho que desenhar um sistema adequado para essa nova condição. Outra prática, que é a mais usada internacionalmente, tá? é colocar requisitos técnicos. Por exemplo, eu vou fazer um leilão e digo assim, você tem que estar apto a realizar rampas de X megawatts a cada hora, subir e descer. Ou você tem que estar apto a manter a geração constante por X minutos. Tá? É uma outra forma. Mas aí o cara diz, porra, mas eu sou uma eólica, eu sou uma solar, como é que eu faço isso? Meu amigo, compra de outro. Isso dá origem aos chamados projetos híbridos. Por isso que eu estou falando que essas coisas não vão acontecer de uma maneira assim, vai ser assim ou daquele jeito. Eu acho que vai ter uma evolução natural. Lá no Chile, por exemplo, o cara compra blocos de energia. Eu quero comprar energia de base, energia de ponta. E o empreendedor, ele acha a melhor forma de fazer isso. Nessa discussão, outro aspecto crítico, veja que eu não estou trazendo solução, eu estou aqui levantando desafios que nós teremos que enfrentar, é o que a gente chama de homogeneização dos produtos. Né? Como eu falei, cada fonte entrega de um determinado jeito, mas o que o consumidor quer? Ele quer flat, quer ponta? Então, nós temos que também tomar cuidado para comparar coisas de mesma natureza. E para completar esse cardápio de opções, também se pode criar mercados de serviços ancilares, como se tem em outros países. Aqui nós temos uma grande dificuldade, porque as hidrelétricas elas operam sobre o MRE. Mas em outros países, todo dia às 11 horas da manhã, você, além de falar o preço da energia para o dia seguinte, você fala também quanto deseja receber para subir e para descer a geração. E faz um processo competitivo. Bom, falando um pouquinho mais sobre a gente, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar as principais mensagens desse desafio que teremos que enfrentar. Temos essa figura aqui, que a gente vê que o mercado livre, de fato, não para de crescer, né? Mas agora ele tenderá a crescer ainda mais, né? Nós temos em curso um processo de abertura do mercado, em que essa figura não é, até às vezes eu me confundo aqui para usá-la, né? Mas basicamente é o seguinte: o mercado livre, o consumidor livre, né? Os elegíveis começam a crescer a partir o universo, né? A partir de 2020. Na verdade, a partir do ano que vem também já cresce, porque tem aqueles consumidores conectados abaixo de 69 kV que também passam a ser elegíveis, né? Então, eles crescem aqui e, com isso, o que acontece? Aquele nicho do mercado que é atendido por fontes renováveis, que são chamados consumidores especiais, nessa negociação que se teve, né, porque houve aqui uma reação também, obviamente, dos desenvolvedores de energia renovável, porque alegaram, não, eu estou perdendo o mercado. Então, o que se fez para compensar? Se cria, né, o chamado consumidor varejista, que passará a ser toda a alta tensão, já a partir de 2021. Então, é aquilo que o Sattamini mencionou. Veja só, é um crescimento
espetacular do mercado. Agora, qual é a condição? É que esse consumidor varejista, para ele exercer essa opção de estar no Mercado Livre, ele terá que ser atendido por um agente varejista. Tá? Então, essa é a grande mudança. E gradualmente, esse mercado vai fazendo com que, mais adiante, a energia existente, convencional, possa atender esse mercado de mais baixa tensão. Em termos de números, essa figura é interessante, são estudos que nós temos feito internamente. Vocês podem verificar um aumento, né, espetacular do mercado, ano a ano, e se somar aqui, em relação ao mercado livre atual, se eu não me engano, dá 10, dá 21, 30, como se isso representa, né, até 2028, um aumento de 40, eu já perdi aqui, 40, 20, 29, 34, 46%, 49%, né? Então, um aumento significativo da base de clientes, né? Em termos de volume de energia. E percebam, né, que isso é óbvio também, né? Quanto mais baixa o nível de tensão, né, a quantidade de clientes sobe mais, né? Ou seja, eu tenho uma maior pulverização, tá, dos clientes, e eu tenho que ter uma adequação até de estrutura comercial para poder atender isso. O Sattamini vai falar um pouco mais sobre esses nossos desafios mais tarde. Bom, então, para fechar, quais são os desafios que temos, né, o setor tem como um todo, né? O primeiro deles, eu diria que é essa transição em que nós temos um contexto atual que é muito baseado na centralização e nós teremos que passar a atuar num setor onde os fundamentos de mercado prevalecem. Tá? Então, isso eu diria assim, não é muito adequado ao fit do setor elétrico brasileiro, que sempre foi centralizado. Então, conviver com isso requer uma responsabilidade diferente dos agentes, porque hoje, todo problema que tem, a gente sabe onde bater na porta para reclamar. Tá? Agora, quando você caminha mais orientado a mercado, cada um de nós precisará ter uma conduta compatível com esse novo paradigma. Isso é muito importante. Nós temos já de cara a introdução do preço horário a partir de 2020, era para ser em 2019, mas do jeito que estava sendo feito, impossível, né? Faltava muita coisa, e isso nos traz ainda desafios importantes sob o ponto de vista regulatório, tá? Porque você passa a lidar com coisas que você não estava acostumado até então. Você passa a ter uma maior granularidade do preço. Então tem que tratar como é que eu vou tratar a geração fora da ordem do mérito, como é que eu vou tratar restrições de transmissão interna aos supermercados, perdas, enfim, tem uma série de coisas que precisamos ainda avançar. Teremos uma redução gradual dos subsídios. Quando eu falo redução dos subsídios, as novas fontes alternativas que nascerem deixarão de ter o privilégio em que possa vender com desconto para o consumidor final. Possivelmente vamos ter o fim dos subsídios para as tarifas de distribuição, porque hoje nós temos um regime de tarifa monômia, e isso a tendência é que será separado para ser binômia, porque hoje eu tenho lá na minha casa placa solar, cada quilowatt-hora que eu injeto na rede, eu me beneficio de um desconto pleno. E a tendência é que o custo da infraestrutura seja separado para que todos paguem. E muito importante, tá? Nós temos o fim dos contratos de Itaipu em 2023. O que a gente vai fazer com essa energia? Ela vem para o Brasil, não vem? Por que essa discussão é importante? Que você está discutindo desenho de mercado, o contexto muda, a decisão muda completamente dependendo da conjuntura. Se você estiver numa época de escassez ou numa época de sobra, muda muito. Tá? Então, Itaipu tem que ter um outro cuidado, porque o tamanho dela. Que modelo será? Será que será fatiada
para os agentes de mercado, criando-se geradores virtuais, não sei, é uma discussão, acaba em 2023. Este ano, nós temos um contrato do Gasbol com a Bolívia, são 3 tranches, o primeiro, 18 milhões de metros cúbicos dia, que é o mais importante, acaba este ano. Este ano, isso aí vai ter... Como é que faz com as plantas que dependem desse gás? Tá? Existem movimentos das distribuidoras para tentar contratar diretamente com a Bolívia, mas é um assunto também delicado, porque os campos da Bolívia, até onde eu sei, eles já estão próximos ao seu esgotamento por falta de investimento. Tá? Então, são questões importantes. Tá? E um outro ponto, nós temos o fim dos contratos das térmicas ineficientes. Quando eu falo ineficientes, aquelas de ciclo aberto, eles acabam, aquele grande tranche acaba em 2023, que foi até o que gerou uma certa discussão, que vocês devem ter acompanhado pela mídia, que a EPE, enfim, alguns agentes estavam defendendo a contratação de térmica para o Nordeste. Aí perceberam que não dá mais para contratar, porque essas térmicas já estão sendo substituídas pelos leilões de A-6 que estão acontecendo agora, que é para iniciar em 2024. Aí veio a ideia, vou contratar como energia de reserva. Então, dependendo da situação, se você estiver mais adiante discutindo o desenho do mercado, se o sistema estiver em crise, de repente ressuscita essas térmicas. Então, tudo isso é importante ter em mente. Mas especificamente para a ENGIE, a principal mensagem aqui, que o Sattamini vai também explorar um pouco mais na fala dele mais adiante, mas é que nós teremos uma maior granularidade de preço. Então, muda de uma forma significativa a nossa gestão do risco, tá? Porque nós vamos ter que agora, e já estamos fazendo, né, nossas análises, olhando o comportamento das nossas fontes de geração nos diferentes submercados, se gera mais de dia, se gera mais à noite, diferentes tipos de consumidores, comercial, industrial, porque você vai ter que ser mais cuidadoso nessa gestão, né? E certamente vai fazer com que surjam produtos diferentes dos que nós temos hoje, que hoje basicamente vende energia e de acordo com o perfil do consumo, mas a gente vai ter um mercado muito mais dinâmico que vai requerer o desenvolvimento de novos produtos. A estrutura de back-office também precisa ser repensada, tá? Porque teremos muito mais clientes, muito mais informação trafegando. Tá? Então, temos que tratar disso, estamos tratando disso. Né? Então, como principal mensagem é que a gente vai ter que adequar a nossa estratégia comercial a esse novo contexto, né? E também ampliar o universo de produtos. Tá? Então, esse é a principal mensagem que eu queria deixar aqui. Eu, particularmente, gostaria de reforçar a minha confiança de que o modelo vai mudar, eu não sei se exatamente este ano, mas com a chegada do novo presidente da República, mas vai mudar porque não tem como continuar mais, se bem que a gente sempre fala isso, né? Não dá para afundar mais e a gente acaba ainda cavando um buraco para se afundar, né? Mas é que as liquidações na CCE estão colapsando, né? Temos uma competição de ações fura-fila para cada um pegar o seu primeiro. Então, vai mudar e o nosso papel, como tem sido ao longo dos anos, é de participar ativamente dessas discussões, tá? E fazer prevalecer assim, o porte da nossa empresa, né? Mas também a experiência que a gente tem, né, de outros mercados e aqui mesmo no Brasil. Bom, então o que eu tinha era isso. Eu não sei se perguntas então, estou à disposição. O que eu não souber, o presidente responde, tá? Acho que agora foi. Bom dia, Edson, tudo bom?
Acho que a minha primeira pergunta vai em relação a risco hidrológico. Como você citou, o buraco do GSF vai cada vez se intensificando, não só por uma questão de hidrologia, mas por uma questão da flexibilidade, intermitência das novas fontes que a gente vem colocando na matriz, e também atraso de projeto estruturante, linha de transmissão. Acho que a minha pergunta é, caso a gente venha a ter essa mudança de modelo para um modelo de lastro e energia separado, de certa forma você já começa a trazer alguma previsibilidade do ponto de vista do lastro dessas usinas hidrelétricas. Nesse cenário, você vê a necessidade da continuidade de um modelo igual ou parecido com o MRE? Ou você acha que o modelo ideal seria, caso a gente tenha esse lastro, você conseguiria que os agentes, independentemente, gerissem o risco hidrológico individual, que basicamente acaba virando um risco de preço de commodity e de energia. Acho que se eu puder também, uma segunda pergunta, do lado de lastro e energia, acho que você trouxe uma solução até interessante, que é a questão dos handicaps, para tentar acertar essa diferença de preço de cada uma das energias. Só para tentar entender um pouco mais a sua cabeça, esse handicap seria quase como um ajuste do preço do lastro, né? Que eu acho que a grande dificuldade é como precificar esse lastro, e é lógico que o lastro de uma térmica é diferente do lastro de uma eólica ou de uma fonte intermitente. Eu acho que é só para entender, a ideia é realmente isso, tentar ajustar o quanto de segurança isso traz para o sistema, para você precificar a segurança do sistema a longo prazo? Agradeço as perguntas, né? É o tipo de pergunta que eu gostaria de sentar numa mesa de bar e ficar conversando horas, assim, até me deu vontade de sentar aqui, né? Mas tentando ser o mais breve possível, né? A questão do MRE, nas discussões que tivemos, né, por pouco não conseguimos implantar já no projeto de lei, inclusive teve versões que estava escrito lá, nós teríamos oferta de preço desde o início. Tá? Por quê? O modelo que está sendo desenhado, ele é um avanço, do seu ponto de vista conceitual. Agora, essa parametrização aí, já conectando com a segunda pergunta, é chave.